Olá, eu sou Paulo C. Ferreira em mais um vídeo com truques e dicas para Blender. Se você vai usar a técnica do Revolve, utilizando curva para fazer uma modelagem, tenha em mente duas coisas. Primeiro, a resolução U dessa curva. E onde que você acha isso? Você seleciona a curva, vem aqui, dados da curva, e você aumenta ou diminui essa resolução aqui. Outro ponto interessante é o próprio processo de Revolve. Nesse caso, nós usaremos o addon Screw e usaremos 48 passos. Então eu vou ligar. Eu não transformei essa curva em mesh. Eu só peguei esse perfil de curva e transformei ele usei um addon Screw. Então nós temos aqui uma boa suavidade. Nós temos aqui resolução de 6 com 48 passos, 48 steps. Por que eu escolhi esses 48 steps? Nós encontramos essa resolução aqui, 48 steps viewport. Eu procurei deixar o máximo possível quadrado as faces aqui do centro. Então eu cheguei a esse número de 48. Nós percebemos que a curvatura acompanha o desenho de fundo. Essa parte aqui ela não acompanha porque foi feito uma foto, um desenho de um vaso antigo e ele não havia essa simetria. Mas a parte que me interessou é justamente essa parte interna, ele consegue acompanhar. Se a gente for ver aqui na transparência, ele acompanha toda a curvatura que foi feita. A resolução U, quanto menor seria a sua suavidade. Se a gente for pegar aqui a curvatura, a resolução em 5, ela já diminui um pouco. É imperceptível. Ligando o Revolve, ligando o Screw, nós percebemos isso. A face ela aumenta em relação ao que está aqui. Eu selecionei 42 steps, mas mesmo assim ela continua ainda com uma boa resolução. Ela acompanha. Ela não ficou diferente do fundo. Vamos agora pegar uma curva com resolução U de 4. Ela já diminui um pouquinho. Eu vou ligar o Screw, agora com 36, e a gente percebe que houve uma ligeira diminuição na resolução. Ela acompanha, mas ela não tem a mesma suavidade do que a primeira, que tem a resolução de 6. Então, a resolução com 4 tem uma menor suavidade, porém continua interessante a curvatura. Quando a gente chega a números como 3, ela fica bem visível a quantidade da falta de suavidade que vai acontecer. Ok? E eu escolhi 24 passos. Então, se comparado essa com essa, você tem aqui a metade da resolução, tanto dos passos quanto da resolução U. E quando nós colocamos no 2 e ligamos o Screw, fica bem nítido a diferença disso. Ok, e no que isso pode impactar o teu trabalho? Em alguns casos, você pode optar pela resolução 4 ou 3 e o resultado vai ser excelente. Em alguns casos, até a resolução 2. Você não precisaria de uma resolução tão grande. É claro que vai depender de cada projeto que você está fazendo. Uma High Mesh, por exemplo, a resolução 6 seria perfeito. Agora, um Low Poly, você usaria uma resolução 2, com 16 steps. Então, e se você usasse uma subdivisão, Paulo? Teria como melhorar mesmo sendo uma 16? Então, é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou tirar a curva e colocar uma mesh que eu apliquei uma subdivisão. A subdivisão ela está em 2, nível 2. E o screw dela está em 16. Ou seja, é aquela curva anterior que eu apliquei, que eu transformei ela em mesh. E aí eu fiz apliquei os dois addons, o screw e a subdivisão. É esse cara aqui, ó. Então, esse aqui é o mesh que eu apliquei o screw e a subdivisão. Ok.
Perceba que ele é um pouco menor, ele já tem uma resolução que, no caso, como ele tinha pouca estrutura, ele vai fazer com que ele fique um pouco menor do que somente quando era curva. Então, a subdivisão, por mais que ela deixou suave, ela perdeu um pouco a forma. Em alguns casos, isso não vai ter a menor importância. Em alguns trabalhos que você vai fazer, isso não vai fazer a menor diferença. Porém, talvez tenha algum trabalho que essa diferença faça a diferença e realmente você não possa utilizar. Na resolução 3, a diferença ela é menor. Ó, praticamente não tem diferença. É bem pequenininha. Na 4, a partir da 4 você já não vê diferença alguma. A gente só vai ver diferença, que é interessante, nas dimensões do objeto. Aqui é 5 e aqui é 6. Nós temos uma dimensão, né, de diâmetro de 81,4 na 6. Na 5, 81,3 e 81,5. Uma pequena diferença. Aqui na 4, 81,4. Aqui, 81,5. E aqui, 81,3. Então, a diferença ela é pequena, mas é como eu falei no início. Dependendo do que você quer, do teu objetivo, você pode utilizar uma resolução mais baixa, o que vai economizar memória e número de vértices que você vai ter que trabalhar. Em relação a essa daqui, você tem 20.800 vértices. Aqui você tem 188.000. Então, numa cena bem complexa, vai fazer diferença entre você optar por uma resolução menor e uma resolução maior. Porém, se o teu objetivo é justamente trabalhar com high poly, para gerar mapa de norma, enfim, para fazer como uma estrutura para você fazer depois uma retopologia, aí fica a teu critério. Eu espero que tenha gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.